E aí, tudo bom? Legal? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. E mais uma vez aqui estamos, né? Com mais uma matéria, abordando aí mais um assunto. Espero que você goste. E se gostar, deixa um likezinho, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. E deixe também seu comentário, que é muito importante, e compartilhe, tá bom? E o assunto hoje eu vou ler aqui, ele está em livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras e sele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca, né? E o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Essa é uma das traduções, né? Tem outras. Então, em geral, essas traduções bíblicas, elas trazem assim, a parte final, né? Aí diz que muitos correrão, né? Uma parte para a outra, e que a ciência se multiplicará. Isso é ao meio da revista e corrigida, né? Dessa tradução que nós estamos falando. Então nós vamos abordar, eu vou ler aqui alguma coisa nesse sentido. Por que eu quero falar sobre isso? A ciência ela se multiplicou, certo? Desde o primeiro advento, né, da primeira revolução industrial, que iniciou-se com a Inglaterra, e de lá para cá a coisa ficou muito maluca e cada vez muito mais maluca. Então são muitas coisas para falar, muitas coisas para abordar, mas tem que ser compactado para que o vídeo não fique muito longo, cansativo e você não queira acompanhar. E também fique de uma forma clara, né? Para que venha te enriquecer e te despertar e abrir mais a sua mente. Porque hoje o enriquecimento, hoje o descobrimento das coisas, a evolução das coisas, em todos os sentidos. Quando nós falamos de revolução industrial, a primeira, a gente já está na quarta, mas a primeira, desde a Revolução Industrial para cá, nós não podemos só nos ater na indústria em si, mas tudo que envolve a revolução, tudo que foi criado, máquinas para produzir, então tudo se evoluiu a medicina, evoluiu o relacionamento das pessoas, evoluiu a comunicação, evoluiu o modo de se vestir, evoluiu o modo de transporte, de se locomover, evoluiu na alimentação, evoluiu hoje o que nós chamamos de tecnologia na área de TI, enfim, a coisa ficou fora do normal, fora do comum, e cada vez mais coisas absurdas nós vemos. Então por isso que a ciência se multiplicou. Isso nós estamos falando de ciência humana, conhecimento humano. Agora aqui tem uma outra versão, um outro entendimento sobre ciência que Daniel fala aqui, sobre a ciência, sobre o conhecimento de Deus, que tudo seria revelado, né? O livro de Daniel seria conhecido, o Apocalipse seria conhecido, a ciência se revelaria para nós, o entendimento de Deus, das coisas de Deus, as revelações futuras, os acontecimentos futuros, também nessa ciência, dentro desse contexto aqui também, seriam esclarecidos, seriam, abertos para todos nós cristãos que servimos a Deus. Tá bom? Então é um assunto realmente muito grande, muito complexo, mas isso nos afasta-nos de Deus, afasta a muitos dos caminhos do Senhor, porque a ciência, as coisas que ela nos dá, a modernidade, o conforto, né, o dinheiro, o salário que muitos ganham, faz com que nós nos afastamos de Deus. O advento da televisão, da própria internet, aqui onde estou gravando, faz com que muitos se afastam, cria uma ilusão muito grande em nossos corações, em nossas mentes, nos deixa assim embebecido, né, como se fosse um vinho gostoso, e deixa você totalmente transtornado e fora de si, e às vezes até confuso. Isso é o que a ciência humana, o conhecimento humano também nos traz. Traz benefícios? Sim. A ciência, a medicina nos ajuda? Sim. A forma de a gente se locomover, a forma da gente se vestir, a forma das moradias, nos traz conforto, enfim. Sim, mas também nos afastam de Deus. Criam, certas lacunas e abismos entre o homem e Deus. Então por isso nós estamos abordando esse assunto aqui, tá bom? Espero que você compartilhe com seus amigos e também dê sua opinião, tá ok? Então, dando sequência aqui, a gente vai passar, obviamente, alguns vídeos, já estamos passando, né? Porque eu vou colocar esse
sabe, encaixado em alguns vídeos, tá bom? Que já deve estar passando aí para você observar aí. O andamento da coisa, a evolução da indústria. Então algumas religiões e teólogos da cristandade entendem que a expressão muitos correrão de uma parte para outra é uma referência ao fluxo, né, contínuo de viagem, que a gente vê aquela loucura, o cara viaja para cá, viaja para lá, quer conhecer o mundo, hoje é um mundo globalizado, então é mais ou menos nesse sentido aí, né? Fluxo contínuo, viagem pelos meios modernos de transporte, avião, navio, carro e trem. Outros comentaristas da cristandade afirmam que tal expressão se refere ao aumento das tarefas em diversos turnos, as jornadas exaustivas, que é verdade também, em mais de um emprego, bem como a educação acadêmica cada vez mais exaustiva, mais cobrada, sabe, aquela concorrência desenfreada, maluca, louca. Em aulas de línguas, né, conhecer outras línguas, falar outras línguas, de informática, então, pelo amor de Deus, TI é doideira, de muitas outras matérias se multiplicando cada vez mais. Assim, em resumo, aplicam Daniel 12:4 a um aumento em conhecimento humano e em habilidade de viajar como sendo um sinal dos últimos dias. Entendem a palavra ciência como uma referência à ciência humana, às descobertas nos diversos ramos científicos e ao consequente desenvolvimento tecnológico. Um dos motivos aparentes para esse entendimento é o uso da palavra ciência em suas traduções. Em nossos dias, a palavra ciência é aplicada ao conjunto do saber humano, do conhecimento, do desenvolvimento, sabe, das pesquisas, resultantes seguindo da metodologia. Porém, o uso desta mesma palavra no tempo de tradutores como João Ferreira de Almeida, né, tinha um sentido mais amplo, né, entra naquilo que eu te falei, o conhecimento a Deus, as revelações que Deus abriu o livro de Apocalipse para que nós conheçamos, né, e tenha entendimento do fim, das coisas que acontecerão no fim. Por isso abordamos esses tipos de assunto, incluindo o conhecimento revelado por Deus, que eu estou falando, né? Podemos ver isso no modo em que Almeida reverteu o Salmo 119:66. Um bom sentido à ciência, diz assim, um bom sentido a ciência me ensina, pois crie a teus mandamentos. Amém? Isso é a edição de 1860. Então nós vamos dar continuidade falando, né, dando umas pinceladas sobre tudo isso, e espero que isso te enriqueça, te traz aí um esclarecimento e te traz um despertamento. Beleza? Então vamos dar continuidade aí, ok? Então devemos voltar um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, por volta de 1500, 1600, 1700, Iluminismo, depois, né, o Renascimento, e aí tem o Humanismo também. Então são 3 etapas aqui para chegar nessa revolução de transformações que o mundo teve. Então foi o Humanismo, o Renascimento, né, e depois a Revolução Científica, que a partir daí foi um boom, onde as pessoas acordaram, vamos dizer assim, devido ao conhecimento, que para eles não necessitavam mais de Deus. Tanto é que a filosofia desde então criticava muito, né, sobre Deus. Teve alguns que até disseram que Deus havia morrido, enfim. Então de lá para cá, nesse boom, as coisas, sabe, espiritualmente falando, desandou para o homem, afastou-se totalmente do homem, e chegamos na situação que nós estamos hoje. Aumentou realmente o pecado de uma tal maneira, sabe, e o afastamento de Deus total. Ninguém quer saber hoje falar em Jesus Cristo, em salvação, libertação. Eles não querem. Para eles a ciência é tudo, está acima de Deus. A ciência resolve tudo, a ciência explica tudo, a ciência também fala que Deus não existe. Então é muito complicado. Então eu estou chamando aqui à tona, não só eu, tem milhares de pessoas que fazem esse tipo de trabalho para despertar a nós evangélicos, a nós cristãos, continuar pregando o evangelho, sabe? Respeitando a ciência, sim, porque ela tem o seu papel, mas Cristo, o Filho de Deus, está acima de tudo, o próprio Senhor, o Criador, está acima de tudo, e que isso aqui vai acabar. Essa ciência que nós conhecemos vai ter um fim, vai ser transformado da forma que Deus e a vontade de Deus assim quiser. Isso vai ser posto no fim. Só que a coisa está tão desenfreada, as pessoas estão cegas,
sabe? Tão cegas, a mente cauterizada, que não conseguem enxergar isso. E que infelizmente muitos e muitos cristãos, líderes, sabe, também que estão também nessa mesma caminhada, nesse mesmo bando aí, sabe, indo para o inferno. E não acorda, não desperta, não usa aquilo que ele tem nas mãos, poder financeiro, poder de mídia, para falar sobre essas coisas. E nós pequenininhos que não abrangemos nada, quase não temos nem seguidores, estamos aqui tentando, né, dando burro em ponta de faca, mas estamos aqui falando do amor de Deus e das verdades do Senhor, e das verdades dos céus, da verdade da palavra de Deus. Então por isso que nós insistimos e vamos continuar insistindo enquanto deixar. Amém? Então compartilhe, deixa um like, deixa seu comentário se você gostou, tá bom? Nos ajude aí nessa caminhada. Amém? Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Então vamos lá, humanismo. No final da Idade Média, a estrutura feudal desgastada começou a dar lugar a uma nova ordem social, econômica, política e cultural. Todas essas transformações trouxeram mudanças no modo de pensar de muitas pessoas, principalmente as mais ricas que residiam nas grandes cidades. Nesse contexto desenvolveram-se movimentos de caráter intelectual, científico e artístico. Então veremos 3 deles a seguir, que é um deles o próprio humanismo. Foi um movimento artístico e intelectual que surgiu na Itália no século XIV e que valorizou a antiguidade clássica. Para os humanistas, o homem era a medida de todas as coisas e estava no centro do universo. Seria o antropocentrismo, certo? Ele é o centro de tudo. Deus está fora. Assim, consideravam o homem não só uma criatura espectadora da obra de Deus, mas dotada de razão, era autor de grandes realizações. Essa visão contrariava a igreja, que vira o homem marcado pelo pecado, dependente da fé para a salvação da alma. Entretanto, os humanistas buscavam o equilíbrio entre os autores pagãos da antiguidade e os ensinamentos cristãos da Bíblia. Inspirados pelos humanistas, artistas italianos iniciaram um movimento cultural conhecido como Renascimento. E aí começou, depois veio a Revolução Industrial e e é difícil hoje você falar sobre essas verdades. Eles não acreditam, não creem, não aceitam e acabou e fim de papo. É assim hoje e não tem ideia. Com o Renascimento houve também o aumento na qualidade e quantidade das obras produzidas. Contribuíram para essa expansão o desenvolvimento da imprensa por Johann Gutenberg e a ação dos mecenas. Mas, mesmo com o grande número de obras produzidas, o Renascimento apresentou características comuns como a diversificação dos temas das obras, antes monopolizadas pela Igreja, e o desenvolvimento dessas novas técnicas, como a pintura a óleo, perspectiva que permitia a percepção de volume e profundidade. Destacaram-se artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Luís de Camões, Miguel de Cervantes, entre outros. Então houve uma evolução, né? Conhecimento mesmo, humano, e técnicas, e artística, enfim, música, e por aí vai, teatro. Isso tudo foi distanciando, né, da igreja, distanciando da palavra de Deus. Revolução científica, o humanismo e o Renascimento também influenciaram as mentes de cientistas e pesquisadores da época, dando início ao chamado Renascimento científico. Esse movimento surgiu para questionar as conclusões prontas, desenvolvidas por sábios da antiguidade e absorvidas por teólogos cristãos. Os novos cientistas, valorizando a razão, apresentavam uma atitude crítica que os fazia observar os fenômenos naturais, realizar experiências, formular hipóteses e buscar sua comprovação. Claro que essa nova mentalidade científica enfrentou resistência, principalmente na igreja, presa às tradições medievais. É claro que, nesse tempo, o conhecimento também das pessoas é muito tapadas, menos conhecendo o conhecimento teológico dos acontecimentos bíblicos. Então houve sim, sabe, um atraso. E aí quando entrou a ciência, aí a coisa explodiu e se perdeu. Então alguns eventos merecem destaque, como o trabalho de Miguel de Cervantes, médico e teólogo espanhol que descobriu o funcionamento da circulação sanguínea dissecando cadáveres.
Mas essa prática foi condenada pelos cristãos. E Silvano acabou morto na fogueira. Então estou acelerando aqui para, né, ficar muito cansativo. Então depois desenvolveu uma das mais importantes teorias científicas da época. O heliocentrismo diz que a Terra e os demais planetas se movimentavam ao redor do Sol, que se contrapôs à teoria geocêntrica, afirmava que o Sol e seus planetas se movimentam ao redor da Terra. Despertou severas críticas, principalmente de religiosos. Vários cientistas foram igualmente importantes, como Galileu Galilei, astrônomo italiano com profundos estudos de Copérnico, John Kepler, discorrendo sobre as eclipses lunares solar, Francis Bacon, o criador do método científico, René Descartes, pai do racionalismo, Isaac Newton, pai da física e da mecânica moderna. O humanismo, o renascentismo e a revolução científica do século XVII mudaram o mundo para sempre, desenvolvendo uma nova mentalidade crítica, racional e ativa diante da passividade e tradicionalismo remanescente do medievalismo. A gente está vendo aí a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, foi a primeira revolução. Hoje nós estamos vivendo a quarta, né? E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: que o homem, de todo esse conhecimento que ele adquiriu até hoje, que vem adquirir, isso só vem afastá-lo de Deus. Infelizmente, é uma realidade. Ele não quer saber de Deus, mas de jeito nenhum. Ele é autossuficiente, ele tem autoconhecimento. Para ele, Deus não existe. Desde dessa revolução, que antes foi o renascentismo, então surgiram muitos filósofos, né, com ideias contrárias ao Evangelho, e muitos deles diziam que Deus já tinha morrido, que Deus não existe mais, e tudo isso não passa de uma ilusão. E a coisa só tem aumentado, né? Como eu já disse antes, essa primeira revolução, esse renascentismo, né, depois veio a revolução, foi um boom, e nesse boom onde o homem se redescobriu. Achava que não precisava mais de Deus. Porque naqueles primórdios, né, quando o Evangelho de Cristo era pregado na Idade Média, 1200, 1300, não tinha tanto conhecimento, assim, tanto desenvolvimento como nós temos hoje. Então, de fato, tinha um certo temor, vamos dizer até medo mesmo, das coisas do céu, das coisas divinas. E quando esse conhecimento foi surgindo ao longo do tempo, dos séculos, ele viu que não há necessidade mais de Deus. E por isso que eu faço esse vídeo, esse pequeno vídeo, para nos despertar, eu me despertar, você se despertar. Os líderes que têm condição financeira, que têm poder, que têm, sabe, influência sobre as pessoas, o público aí, no país e no mundo, devem se atentar a isso, e devem pregar o Evangelho, e devem fazer com que as pessoas acordem. Porque toda essa evolução que nós vemos, aí como já foi feito, profetizado no livro de Daniel, isso vai ter um fim. Nós estamos vivendo a quarta geração, né? O boom da quarta geração. Não vai haver a quinta, porque Jesus vai voltar e vai pôr fim em tudo isso aí. Então tudo que nós vemos que o diabo tem criado é para afastar o homem, a mulher, o jovem de Deus. É afastá-lo dos caminhos do Senhor, porque é a guerra que existe, uma guerra espiritual. Ele sabe que o fim está próximo, então ele ilude o homem com toda essa tecnologia, com todo esse conforto, com toda essa sabedoria, com todos esses ganhos financeiros, para que o homem se afaste da mulher. E na verdade o que ele está criando é levando toda a sociedade para um local onde é um curral, sabe, onde os bois ficam ali confinados. É o que ele está fazendo com o mundo. Porque ele vai controlar todas as coisas, vai pagar um salário fixo aí que dê para você sobreviver, e tudo vai estar no controle dele. Somente aqueles grandes, como nós vemos hoje, industriais, enfim, esses que vão viver a boa vida, mas o resto, 80% da população, confinada e fazendo a vontade dele. É esse caminho para que onde a população do mundo está sendo encaminhada. E nós vemos hoje também que ele tem criado inúmeras denominações. Eu não canso de dizer isso, vou sempre falar. Hoje você vê um aprofundamento. Você pega avenidas assim, elas são cheias de denominações, mas inúmeras denominações que não servem
absolutamente para nada. A maioria delas estão lá para enganar. Você vai lá, é só show, não tem palavra, tem um pastor lá que sei lá de onde é que surgiu. Tudo escuro, tudo confinado num prédio que às vezes não tem nem nome da igreja. Mas tudo com esse intuito aí de tirar você do foco, de você perder a salvação. É disso que as pessoas precisam falar. É disso que os líderes, os pastores precisam falar abertamente, para que você acorde, para que você entenda realmente a realidade da coisa. Você entendeu? Aí tá aí, ó, tá falando, ele vai citar aí as 4 gerações industriais, né, as revoluções que houveram. Muito bacana ver, muito legal, nossa que desenvolvimento, nossa que coisa, sabe, fora de série. Mas tudo isso aí, meu amigo, é para te prender, pode ter certeza. Tudo isso é para te prender. Um dia, tudo isso aí vai desabar. Olha as coisas, olha o conhecimento que Daniel já falava sobre isso. Nas indústrias inteligentes e automatizadas, tem sua vida impactada pela revolução industrial. Estamos experienciando novas formas de consumo, maneiras particulares de se relacionar com produtos e, por consequência, com as outras pessoas. Novas empresas mais que vai controlar todas as pessoas, inclusive você. Se você não se despertar, se você não acordar para tudo isso aí, que você pensa que é bom, que é maravilhoso, mas tudo isso tem um fim maléfico. É distanciar você de Deus, fazer com que você perca a salvação e a vida eterna. Esse é o fim. A primeira revolução industrial que surgiu na Inglaterra no fim do século XVIII. Guerra espiritual é isso aí. Ele faz com que as pessoas se afastem de Deus, destruir a sua alma, destruir a sua vida, destruir a sua família, enganando você, dando todo esse progresso, toda essa tecnologia de celular, de internet, de conforto, de salário, para te afastar de Deus. Essa é a ideia do inimigo. E ele usa quem? Os poderosos que comem na mão dele. São todos satanistas. Servem a eles conscientemente daquilo que eles fazem. Servem a eles, desenvolvem essas coisas para que ele venha governar o mundo, governar as pessoas. De tecnologias como o avião, refrigeradores, alimentos enlatados e os primeiros telefones. A terceira revolução industrial, por sua vez, é algo mais próximo das gerações atuais. A partir da segunda metade do século XX, a informação se tornou uma importante matéria-prima. Os primeiros computadores surgiram e aumentaram a velocidade para se realizar qualquer processo de desenvolvimento científico. Portanto, revolucionou os avanços em todas as áreas do conhecimento, desde a manipulação atômica até a tecnologia espacial, que só foram possíveis com o auxílio de um maquinário digital e inovador. Ainda é cedo para a gente prever todos os impactos que serão causados pela quarta revolução industrial. Mesmo assim, é possível afirmar então é isso, que Deus abençoe vocês, que isto sirva de despertamento para você raciocinar, para você pensar, analisar e também nos ajudar nessa luta aí, falar a verdade. Tudo isso aí que aparentemente parece bom, no final será muito ruim. E sim, em larga escala e a todo